Fala galera, a terceira temporada de From chegou ao fim e 8 mistérios foram respondidos nessa temporada. Vamos passar essa lista e vamos conversar sobre ela e também, galera, uma coisa que é muito importante, sobre a importância dessas respostas dadas para nós, público. Mas antes de começar, galera, domingo teremos o nosso grande veredito em live no nosso grande debate. Eu e meu grande amigo Gabriel Minato, do The Hackers Family, estaremos junto com todos vocês a partir das 8 horas, não mais 21, às 20 horas do próximo domingo, para a gente poder ir episódio a episódio conversando, também dar um veredito total sobre a temporada e, obviamente, especular, teorizar, debater sobre o que pode ter na quarta temporada de From, o que reserva esse futuro da série pra gente. Primeiro da lista aqui tá o significado dos números colocados nas garrafas, né, nas Faraway Trees, foram realmente respondidos, cara. E talvez ali todas as teorias que estavam rolando, né? Inclusive algumas assim eu trouxe no decorrer agora, principalmente da segunda parte, onde eu comecei a ter uma cobertura maior aqui no canal sobre From, que poderiam ser ali indicativos até de localização em relação às árvores, essas possibilidades todas ali. E obviamente que as teorias elas foram também convergindo para um ponto que também foi apontado por muitos aqui no canal sobre realmente serem notas musicais. E o último episódio, né, ele trata até de uma maneira ali bem solta, através do Jim, colocando ali talvez o único fator que o Jade não tinha especulado, tentado achar realmente o tal do padrão em relação àqueles números todos, em relação às notas musicais. E o significado de serem notas musicais, eles são dois, né? Ele tem, obviamente, a parte da lembrança toda provocada através da música, que faz uma composição muito boa, inclusive para a edição final do que vai acontecendo em paralelo às tramas ali do Jade, Tabitha, que está presente, né? Obviamente, o Jim, a questão das crianças, do que está acontecendo do outro lado, né? Em relação a Boyd, Alice, Fátima e tudo mais, né? Faz uma composição muito boa ali, cara, em relação àquela música também. E o principal, que a música, ela faz a questão das lembranças realmente acontecerem. Ou seja, um dos grandes mistérios que a gente tinha, que obviamente provocavam teorias, a gente teve sim respondido. Eu adorei a resposta, porque ela também foi extremamente condizente, cara, com a origem da cidade, que é o fator principal que From conversou e chegou realmente assim, cara, num definitivo nessa temporada aqui. Ou seja, essa primeira, cara, de parte de realmente ter esse mistério resolvido, cara, gostei bastante. O segundo, tá? Sobre o que estava acontecendo com a Fátima, a gente viu várias especulações, tem bebê, não tem bebê, não sei o que, barará, barará, tudo que estava acontecendo de estranho com ela, até o momento onde ela pega lá e completamente do nada vai e assassina a Tilly. E depois a gente entende até, né, no episódio seguinte ela falando ali que não foi ela, foi algo que a fez tomar aquela ação, até ter toda a questão da mulher de kimono realmente ter feito, né, o Eugene fazer toda a preparação para que tivesse o renascimento desse ser, que também é muito importante em relação ao sorriso. Ou seja, todo esse objetivo da Fátima trabalhado na temporada também foi uma resposta. Eu entendo todo o cansaço que existe de uma parte dos fãs em relação ao personagem da Fátima, só que o que foi provocado para ela desempenhar nessa temporada, cara, ele chegou com uma grande, realmente, resposta, que foi muito importante também para a origem da questão dos monstros ali. E acredito que, isso tô repetindo, cara, desde o momento da crítica semana passada do 10º episódio, que esse arco da personagem, que irritou muitos fãs, cara, ele foi concluído. Ela também ter informações ali sobre a questão dos monstros, isso tudo vai, pra mim, tá, do que eu consigo imaginar da próxima virada pra personagem, levar esse personagem para um outro lugar. Tudo que aconteceu com ela tem que levar, na real, esse personagem para um outro lugar. Ou seja, vai dar uma nova vida para essa personagem. Então, a gente teve respondido, cara, foi muito bom para a série o que acontece nessa progressão da Fátima. Poderia ter sido melhor para muitos fãs, acredito que sim. Mas, cara, para mim, quanto espectador, foi realmente algo muito importante que aconteceu nessa temporada. A próxima, cara, obviamente totalmente ligado com a nossa querida Fátima. A mulher de kimono, por que que ela estava fazendo as peças acontecerem, estava movendo o Eugene através das aparições, depois através das fotos, tudo mais. Talvez o fator principal
a gente entendeu claramente do porquê que ela queria que a Fátima realmente tivesse, né, o parto, quem que estava ali dentro dela e a importância que vai ter esse renascimento do sorriso. Só que quem é essa mulher de kimono? A gente teve a resposta para o mistério, sim. Só que tem algo que a própria Catalina Sandino, né, que é a atriz, a intérprete que faz a Tabitha na série, ela deu uma entrevista já liberada no domingo, logo após a liberação do episódio, que todas as respostas viriam com perguntas. Então, assim, a gente tem essa resposta do objetivo, naquele momento ali de temporada, né, da mulher de kimono, só que tem uma outra pergunta que vem junto a isso. A mulher de kimono, ela tem qual importância dentro do grupo dos monstros, tá? Eu ia falar tem hierarquia, que pode funcionar também. Qual é, cara, essa função e hierarquia que ela tem ali perante os monstros? E também ao nosso querido Homem Amarelo, que pode ser inclusive chamado já de Rei Amarelo, aquela coisa toda. Quem é realmente essa mulher de kimono ali para ela conseguir provocar tudo isso? E por que ela passa a informação que ela passa para Fátima? Ou, a gente vai para uma outra teoria, a Fátima também tem aqueles conhecimentos que ela fala pro Boyd ali naquela linha toda que eu já falei, cara, que pra mim é muito mal executado do episódio, mas vamos seguir. Como que a Fátima teve realmente a resposta sobre, cara, os monstros, imortalidade e tudo mais. Se foi a mulher kimono que passou, por que ela passaria esse tipo de informação? Obviamente que a cada resposta a gente acaba tendo outra pergunta também. Mas, vamos dizer assim, que o arco da mulher de kimono na terceira temporada, cara, pra mim também foi muito bem resolvido. A próxima, galera, é sobre o Akoi, né? O significado do Akoi, tão falado, tão teorizado sobre o que significava realmente. Também a gente teve a resposta definitiva, que o principal era a questão, né, do remember, era a questão do lembrar, da lembrança, que bate totalmente ali pro momento do episódio ápice, Jade e Tabitha, que conversa também com o garoto de branco, esse garoto de branco. Tem muitas teorias ainda que vão rolar sobre ele, inclusive tem essa questão de serem, né, paralelos ali em lados opostos, digamos assim, entre o garoto de branco e o nosso querido Homem de Amarelo, que também já está sendo cogitado, então eu acho muito interessante essa questão de teoria sobre os dois também. Só que o Akoi, que era algo tão ali colocado as teorias, a gente teve realmente, definitivamente, a sua resposta. E teve a sua função, assim como eu falei em relação às partes das garrafas, com os números e tudo mais, ficou perfeito com a história que eles realmente quiseram desenvolver e contar na terceira temporada. Ou seja, mais um fator, cara, muito bem respondido. E acredito que isso não vai ter mais força a partir de agora, porque a gente precisa ir para outros elementos. E isso, querendo ou não, ele é algo, sim, que era um mistério. Muitas teorias, ele está respondido, sim, e faz um perfeito encaixe com a história apresentada. A próxima, galera. Como Tabitha e Jade estão conectados a Miranda e Christopher, né? Tudo isso veio dessa busca toda incessante ali, talvez, do Victor em relação ao Jasper, em relação a ter ali a lembrança sobre o Garoto de Branco, ter falado com o Christopher, que o Christopher não faz. Depois, o que tem do Victor acabar falando para Miranda, o que a Miranda achava que tinha que acontecer. A lembrança e a repetição de ciclos desses dois, que independente do que acontecesse, eles acabariam voltando para aquele lugar ali, quem estivesse junto com eles acabaria voltando junto, cara, é algo muito bem também esquematizado, porque vem para frente. Porque desde quando que acontece esse ciclo? A gente vai entrar em algo que eu acabei de falar. A gente tem uma resposta, a gente tem essa ligação agora clara que os dois realmente eram, né, Miranda e Christopher, só que daí a gente volta a pontos assim, que eles tiveram uma filha que foi sacrificada ali. Ou seja, eles se remetem a lá ao momento onde aconteceu todo o ritual, ao momento onde pode ter acontecido essa grande seita comandada pelo nosso querido Homem de Amarelo. Que para mim, a gente vai fazer, obviamente, galera, vídeos aqui também falando sobre essas teorias, mais ainda sobre o Homem Amarelo, inclusive já tem um liberado aqui, ó, que para mim, cara, ele é o principal vilão apresentado agora, que ele sobe um pouco, né? Eu acabei de falar a hierarquia dos monstros em relação ao Mulher de Kimono, ele sobe um pouco em relação aos outros monstros ali. E tem muitas possibilidades que podem ser desenvolvidas a partir daí. Só que Jade e Christopher, eles vão ter um papel fundamental e para mim isso vai estar muito atrelado à questão das ruínas também. Tem um vídeo, galera, que provavelmente sairá no domingo, né, para celebrar nosso momento de
Já que a gente não tem um episódio para assistir e poder conversar aqui depois, então vou trabalhar esse vídeo para o domingo, tá? Sobre qual é o caminho que o From vai seguir para mim e também o que eu vejo como essa grande resolução da série, que conversa muito com Jay, Tabitha, Julie, Randall e Marielle. Vamos conversar isso em outro vídeo. Mas a questão da resposta ali, cara, de Jay e Tabitha, pô, perfeito. A gente tem realmente aquilo que estava rolando como teoria, cara, concretizado nesse momento. Quem era a voz no rádio é o nosso querido Homem de Amarelo. Tudo o que estava acontecendo ali, ele já dar essa resposta que ele era realmente esse provocador, vai preenchendo algumas lacunas pra gente. Só que, óbvio, a resposta sobre a origem desse monstro, digamos assim, qual é o seu grande objetivo, se ele realmente é esse grande vilão, se ele realmente é essa força representativa do ritual que aconteceu lá atrás, se ele realmente induziu as pessoas que fizessem o que acabaram fazendo em troca da mortalidade. Esses pontos todos, galera, é só pra frente, ou seja, tudo que a gente falar nesse momento sobre uma apenas sequência é muita, muita, muita teoria, porque ele é extremamente abrangente, ou seja, a gente pode ir para qualquer caminho. Por trás de cada escolha que a série faz de nos dar uma resposta, a gente sempre vai ter 2 a 3 a 4, 5 a 25 mil portas de possibilidades para onde a história pode seguir. E esse Homem de Amarelo, ele tem agora tudo isso em aberto, porque tem um fator muito importante dessa última sequência para mim. Ele conversa como num tempo presente, tanto com a Julie, aquela Julie ali que pode ser do futuro, pode ser do passado, como alguns já estão cogitando também, e com o Jim. Então ele tem muitas possibilidades, cara. Tem muitas, muitas, muitas possibilidades que esse personagem pode ir. Mas eu acho que o principal que a série tem que começar a construir dele é o seu objetivo, que está muito atrelado à sua origem. E depois a gente vê a sua grande complexidade em relação a poderes, capacidades e afins. Só que a série já consegue sim preencher algumas coisas que deixa claro que foram ele o responsável. A próxima, galera, sobre o ritual, né? Sobre as crianças que deveriam ser salvas, tudo mais, em relação ao Koi. A série também responde isso, responde em relação aos símbolos, responde à criação das árvores, responde em relação ali às notas musicais que estavam colocadas lá nas árvores e tudo mais, nas garrafas. A série ela consegue dar um fechamento para as respostas do fim estão no começo, a origem da cidade. Então tudo entregar assim, que o ritual aconteceu, que os monstros foram os responsáveis lá atrás, ainda como seres humanos, em troca dessa imortalidade toda. Isso a série preenche muito bem. E, para mim, o que tem que agora acontecer em relação principalmente às crianças é a aparição, talvez, dessa filha lá atrás do que a gente conhece hoje como Jade e como Tabitha. Talvez essa criança ela tenha, assim, um fator primordial para desempenhar na história, para também, assim, as lembranças, elas aconteceram ali. Acredito que muito mais aconteceu e muito mais vai acontecer ainda para esses dois personagens. Até a gente chegar nesse fator principal, que é o quê? Eles descobrirem quem é realmente essa filha, tá? E vamos, galera, assim, ó, para a 8ª questão de mistério respondido. Como os monstros foram criados? E isso tudo remete nessa grande história que foi contada na 3ª temporada de From. A questão toda do ritual colocado, a questão de que aquelas pessoas assassinaram as crianças em forma de ritual, em troca dessa vida eterna da mortalidade, conversa também com algo que é muito interessante da gente também trazer do porquê que eles se escondem durante o dia e estão ali presentes durante a noite. Talvez seja muito porque esses seres todos também têm consequências dentro dessa troca pela imortalidade. Que seja justamente isso. Eles têm que ficar escondidos ali justamente durante o dia, como talvez até uma penitência que tenha a ser paga em troca dessa imortalidade, né, por não conseguirem sobreviver à luz do sol, e só podem realmente, durante a noite, cara, vagar e tudo mais. É óbvio que, cara, por mais que a gente tenha essa resposta, tem outras coisas ainda. Por que o Homem de Amarelo ele está de dia? A mulher de kimono, ela também apareceu de dia, tá? Se ela é um monstro ou se é uma visão, uma aparição, ela parece ter uma conexão completa ali com os monstros naquele final.
o renascimento todo do sorriso, a origem toda que é para acontecer isso, trabalhar durante a temporada também, para a gente ter aquele momento final lá, que o Boyd está ali observando tudo que está acontecendo, também é um fator muito importante, assim. Esse sorriso vai voltar igual ao que ele era antes, ele volta talvez transformado pelo que aconteceu. Ou seja, ele volta daqui a pouco com mais poderes, com mais capacidades. Eu gosto da questão toda da imortalidade, eu gosto da junção toda com a história da cidade. Para mim, o único fator é isso ter sido despejado, a resposta sobre a imortalidade, cara, numa fala apenas lá e não ter sido melhor trabalhada, que é a questão toda da Fátima pro Boyd. É isso, é como a série trabalha a informação. A informação em si, cara, para mim encaixa perfeitamente e eu tô muito, muito, muito curioso para saber o que essa volta do sorriso vai trazer também assim para os monstros, porque eles, querendo ou não, estão perdendo um pouco, cara, dessa tensão provocada para os personagens, porque com o passar do tempo os personagens automaticamente sabem como lidar com o problema, sabem como lidar com o perigo. Então tu precisa aumentar essa escala. Para mim o Homem de Amarelo ele já aumenta essa escala ali. A tentativa de quebra toda que existe para todos na cidade e que a gente viu muito focado no Boyd até nesse momento de temporada, mas algo novamente funcionando em relação ao Elgin, também trazem assim que isso precisa ser amplificado nesse momento, porque a gente já viu quase 30 horas, são 30 episódios, e se a gente vai ver mais 10 horas na quarta temporada, ela precisa também assim, digamos, evoluir na forma como ela vai contar a partir de agora, que os personagens entendem o passado, como que eles vão resolver esse problema. E tem algo falado tanto pelo showrunner quanto pelo chefe da MGM, né, que eu já trouxe aqui em outros vídeos. Cara, é como se fosse um recomeço a partir de agora na quarta temporada. Ou seja, a história ela vai ir para um 2.0, digamos assim. Então que tudo realmente evolui. Acho que essa tensão toda dos monstros também é algo, cara, que precisa estar em um patamar diferente. Ele tem que evoluir. Talvez a volta do sorriso seja isso. Então, o que teve ali de desenvolvimento dos monstros, cara, funcionou para a história. Muito por causa também da consequência que a gente vê acontecendo no 10º episódio. Teve uma reclamação que eu também, cara, entendo, de alguns episódios da segunda parte agora da temporada, a gente teve até a ausência dos monstros, porque como as histórias estavam muito em desenvolvimento de relação, aquela coisa toda acontecendo durante o dia, para que os personagens pudessem sair de ponto A a ponto B, aquela coisa toda, a gente não tinha a presença dos monstros, ou seja, isso também foi um fator, cara, de afastamento dessa tensão toda. Mas galera, aqui são 8 mistérios que foram resolvidos, tiveram suas respostas na terceira temporada de From. Coloca aí nos comentários, concordam, não concordam, quais outros que também foram respondidos e eu acabei não mencionando aqui, pra gente poder seguir conversando. Lembrando que domingo, galera, é nosso grande veredito, 8 horas da noite, espero todos vocês. E não esqueçam também de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!